Vamos falar então dos fatores envolvidos na hipertensão arterial. Bom, é uma doença normalmente silenciosa que não apresenta sintomas, mas quando desenvolve uma crise hipertensiva, normalmente os sinais e sintomas são a sensação de mal-estar, ansiedade, dores fortes na cabeça, tontura, visão embaçada, dor no peito, tosse e falta de ar. Esses são os sintomas característicos de uma crise hipertensiva. Como ela é multifatorial, diversos fatores estão envolvidos na fisiopatologia dela também. Então aí nós temos a idade, nós temos a obesidade, nós temos o tabagismo, bebida alcoólica, a ingestão de sal, a hereditariedade, o sedentarismo, a alimentação, o estresse e a diabetes. Então todos esses fatores contribuem para o desenvolvimento também da hipertensão arterial. Bem, a população brasileira, se nós observarmos, nós éramos um país jovem e gradativamente nós temos observado que a população brasileira está diminuindo o número de filhos e ela está envelhecendo. Então, nós vamos logo, a perspectiva é que até 2030 nós vamos ter um aumento dessa população em torno de 17%. Isso significa também que aumentou a sobrevida também do paciente brasileiro, como também as doenças crônicas, em função da mudança dos hábitos de vida do brasileiro. Nós temos então a hipertensão no Brasil uma alta prevalência, com taxas de controle muito baixa. E essas doenças cardiovasculares está resultando o quê? Nas suas complicações, e aí na morte. Então, de acordo com a Sexta Diretriz Brasileira de Hipertensão, nós temos lá 70% da morte ocasionada por doenças cardiovasculares. E se pegarmos as doenças cardiovasculares, que é uma complicação de um quadro de hipertensão, nós vamos ter o acidente vascular cerebral, em torno de 30%. Nós vamos ter a doença isquêmica do coração, seria o infarto, nós vamos ter em torno de 30%. E vamos ter a hipertensão arterial sistêmica em torno de 12%. E outras causas. Sendo que a hipertensão arterial sistêmica tem como consequência a longo prazo desenvolvimento de acidente vascular, doença isquêmica do coração, hipertrofia do ventrículo, insuficiência renal. Então, é uma patologia silenciosa, crônica, que traz comorbidade a longo prazo. Nós temos ali, acredito que em torno de 35% de milhões de indivíduos adultos. Nesse daí, em torno de 60% são idosos. E aí contribuindo direto ou indiretamente para a morte desses pacientes por consequência da hipertensão. Então, aí nós observamos então o número de óbitos por conta de quadros de hipertensão e também do quê? E também das suas complicações. Em 2007, nós tivemos 308.446 óbitos em 2007. Em 2013, observou-se em torno de 339.678 mil, ou seja, o número de óbitos aumentou em torno de 10%. E aí a tendência é aumentar cada vez mais, em função do próprio envelhecimento da população, aumenta as suas doenças crônicas e a hipertensão. Temos também aqui as regiões, de acordo com a Sexta Diretriz. Temos regiões como por região Nordeste, a tendência é desse quadro de hipertensão aumentar, enquanto que na nossa região, na região Centro-Oeste, ela está oscilando ou estável, mas a tendência, vocês vão observar que é de aumento também. A região Centro-Oeste, observou-se que na região Centro-Oeste, em torno de 19, vamos arredondar, 20% da população de nossa região está com a pressão
acima de 14/9, indicando o quê? Indicando que essa população cada vez mais mudou-se os seus hábitos de vida, multifatorial, influenciando, levando aos quadros de hipertensão e, consequentemente, as suas complicações. Uma prevalência normalmente nas cidades brasileiras, a tendência observou-se em torno de 14/9, né? E acima do que? Acima de 60 anos de idade, a tendência é dela se instaurar com uma maior intensidade. Gêneros atingem tanto homens quanto mulher na mesma proporção, então não podemos dizer que atinge mais homem ou mulher, então a mesma proporção. E aí um estudo feito, né, na região centro-oeste, especificamente em Cuiabá, nós temos aqui, observou-se em 2005, observou-se com relação ao conhecimento da doença, com relação ao tratamento e com relação ao controle. Então nós temos lá 68%, conhecia sobre a doença. 68% estava sabia do tratamento ou estava em tratamento. Só que apenas 16% tinha o controle. Significa que a população conhece da hipertensão, mas pelos sinais e sintomas dela ser brando ou quase que ausente ou de forma silenciosa, às vezes não tem o que? A adesão ao tratamento e aí leva o que? Um descontrole da pressão arterial. Bom, nós falamos então que ela é multifatorial, então nós vamos estar abordando cada um deles. A idade, né? Ela é associada linear ao envelhecimento, a tendência a desenvolver um envelhecimento, a parede das artérias perder a elasticidade, consequentemente, há uma tendência natural a se desenvolver a hipertensão, principalmente idosos acima de 60 anos de idade. Ok? Então, é uma tendência a desenvolver a hipertensão com a idade. Gênero e etnia, né, tanto homens como mulheres, é semelhante. Então, pode atingir tanto homens como mulher. Há estudos que revelam a questão da população, indivíduos da cor não branca, etc. e tal, mas nós temos um problema. Nós temos no Brasil uma miscigenação de raças, então não podemos ter atividades conclusivas que acometem mais brancos, acometem mais índios, acometem mais pardo, etc. e tal. Não, em função da miscigenação de raças. O tabagismo aumenta o risco em desenvolver não só hipertensão arterial, como doenças cardiovasculares. Então, a princípio, todo paciente hipertenso ele tem que perder o hábito de fumar. Então, tem que aconselhar ele a abandonar o tabagismo. Bom, como que o tabaco influencia? De duas formas. Primeiramente, a ação da própria nicotina diretamente no vaso sanguíneo, promovendo o quê? Uma vasoconstrição. Se promove vasoconstrição, nós vamos ter o quê? Aumento da resistência periférica e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Outro mecanismo é que ele aumenta o quê? Aumenta a resposta simpática. Então, o cigarro, o tabaco, a nicotina, aumenta a atividade simpática. E se aumenta a atividade simpática, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Promove vasoconstrição dos vasos, aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. Como diminui o fluxo sanguíneo a nível renal, consequentemente, diminui a filtração glomerular, há uma maior liberação de renina, há uma maior produção, né, da angiotensina 2, e a angiotensina 2, por si só, ela promove vasoconstrição, aumentando a resistência periférica. Paralelamente a isso, aumenta a liberação de quê? De aldosterona, que retém o sódio, e a água vem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, aumentando o quê? O volume sanguíneo. Se aumenta o volume sanguíneo, aumenta o débito cardíaco e, consequentemente, aumenta também a pressão arterial. Então, são dois mecanismos bem claros. A vasoconstrição direta da nicotina nos vasos e o quê? A ação dela indireta, atuando o quê? No sistema simpático, aumentando a atividade simpática. Então, aí nós temos, além de outras ações, né? Então, a nicotina, ação direta e indireta.
diretamente nos vasos e indiretamente o quê? Indiretamente através de aumentando a atividade simpática. Sem considerar ainda o quê? Que atua também no sistema mesolímbico, liberando maior dopamina e o que causa normalmente a dependência psicológica, né, da nicotina. Bom, o sal, né? O consumo excessivo, né, de sódio também é um dos fatores que podem levar também à hipertensão arterial. Normalmente o consumo recomendado é em torno de 2 gramas dia, e observou-se, né, que no Brasil, a pesquisa observou-se que no Brasil o consumo de sódio é em torno de 4,5, ou seja, quase que o dobro, né, quase não, o dobro do consumo recomendado de sódio. Bom, apesar de ser um mecanismo controverso, o que observou-se? Observou-se que tem pessoas que são mais sensíveis ao sal e tem pessoas que são menos sensíveis ao sal. E aquelas pessoas que são mais sensíveis ao sal, promove o quê? Aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Além também de diminuir substâncias vasodilatadoras. Então fizeram pesquisa, então já se sabe que tem pessoas que têm sensibilidade ao sal e tem pessoas que são resistentes ao sal, né? Então, sabendo que se a pessoa é mais sensível ao sal, aumenta a atividade simpática. Se a outra pessoa, né, ela é resistente ao sal, não vai ter a influência o quê? Não vai influenciar o sistema nervoso simpático. Muito bem. Mas como nós não temos ainda testes rápidos e que consigam mensurar isso, quem é sensível ou não, a recomendação geral é o quê? Para toda a população é diminuir a ingestão de sal. Então, o mecanismo normalmente que o sal acomete é o aumento da ingestão de sal leva o quê? Leva ao aumento da atividade simpática. Aí todo o processo, tanto o mecanismo a curto prazo, como o mecanismo a longo prazo. A curto prazo aumenta a atividade simpática, aumenta a liberação da noradrenalina, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, consequentemente aumenta a pressão arterial. Promove vasoconstrição periférica, aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. Diminui o fluxo sanguíneo renal, maior liberação de renina, maior conversão e produção de angiotensina. A angiotensina promove vasoconstrição, aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. Há uma maior liberação de aldosterona, consequentemente retenção do quê? De sódio. Como eu já tenho uma ingestão de sódio, eu tenho uma maior concentração de sódio. Consequentemente, aumenta o volume sanguíneo, aumenta o débito cardíaco, aumenta então a pressão arterial. Bom, e aí fizeram então estudos, né, para verificar a sensibilidade ao sal. Então, além daquele mecanismo que eu acabei de falar anteriormente, referente à atividade simpática, ou seja, em pessoas sensíveis ao sal aumenta a atividade simpática, observou-se que em determinados grupos de ratos que tinham sensibilidade ao sal, foram administrando sal a esse paciente e tentaram reverter ele com o quê? Com a arginina, porque a arginina ela se converte, né, através da oxonítride sintetase, transforma a arginina em óxido nítrico, que promove o quê? O relaxamento do músculo liso vascular. Certo? Então pegaram 2 grupos de ratos, os ratos sensíveis ao sal e ratos resistentes ao sal. Nos ratos sensíveis ao sal, ao aumento da concentração de sódio, levou o quê? A um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Certo? E aí tentando se reverter com a administração de arginina, porque a arginina ela é convertida em óxido nítrico na célula endotelial e depois se difunde para o músculo liso vascular e promove vasodilatação, diminuindo a pressão arterial. Bom, e nos resistentes ao sal, o aumento da concentração de sódio não interferiu com o quê? Com a produção de óxido nítrico e também não interferiu com a pressão arterial. Então, quer dizer que, além daquele mecanismo relacionado com a maior atividade simpática, observou-se que nesses pacientes que são sensíveis ao sal, ocorre também o quê? Uma diminuição na produção do óxido nítrico.
Por isso daí a administração exógena do precursor, né, do óxido nítrico, que é a arginina. Então, além de estimular a atividade simpática, diminui a produção do de óxido nítrico. Bom, então nós temos aqui qual a dose recomendada, né? O máximo seria o quê? 3 colheres rasas de café. Seriam o quê? O equivalente a 2 gramas, ou seja, ou 3 tampas de caneta Bic. Só que as pessoas às vezes se esquecem, isso dia, né? As pessoas se esquecem do quê? Que os alimentos também são conservados, né? O que conserva normalmente o alimento? É o sal e o açúcar. E normalmente macarrão instantâneo, salsicha, todos isso daí já vem também com uma certa quantidade de sal. Por isso mostrou-se lá que o brasileiro, né, ele tem um consumo de 4,7 gramas, onde que o ideal seria o quê? 2 gramas dia. Então, um consumo excessivo, né, de sal. E nós já sabemos então que o sal promove o quê? Aumenta a atividade simpática, depois aumenta a retenção, né, de sódio, e o sódio, água, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Ou seja, tudo relacionado tanto ao controle a curto como a longo prazo. E também a diminuição da produção de óxido nítrico. Bom, então tá lá. Como verificar então? É interpretar os rótulos, né? Procurar sempre alimentos que tenham o quê? Baixa concentração de sódio. Então você vai observar normalmente a formulação em porção, né, em gramas ou em ml, a quantidade da porção, e você vai observar lá gordura, carboidrato, né, e aí o sódio em miligrama. Então procurar sempre o quê? Sempre alimentos que tenham baixa concentração de sódio. Haja visto que, né, você já vai acrescentar às vezes o tempero, o sódio na comida. A hereditariedade, né, com relação aos brasileiros não está bem clara, tanto na sexta diretriz brasileira de hipertensão, como na sétima diretriz. Em função da miscigenação de raças, ou seja, o polimorfismo genético que nós temos da população brasileira, não se conseguiu identificar um padrão prevalente. Tá bem? Então, nós temos tanto raça negra, como brancos, né? Como pai, mãe, etc. e tal. Nós temos esse problema da miscigenação, que nós não conseguimos estabelecer um padrão para isso. Então, certo? Um padrão genético para isso. Mas sabe-se que se o pai e mãe, pai é hipertenso, mãe é hipertensa, há uma tendência, não é isso? Esse paciente, aliado aos outros fatores, né, que ela é multifatorial, contribuindo para o processo de hipertensão, há uma tendência dele ter um pontinho a desenvolver o que? Hipertensão. Né? Sabendo que os outros fatores influenciam na questão da pressão arterial. Bom, o estresse. O estresse leva à hipertensão? Leva à hipertensão. Por que o estresse leva à hipertensão? Então, em situações de estresse, nós temos lá o hipotálamo, liberando o que? O CRF, fator liberador de corticotrofina, atuando aonde? Atuando na hipófise, que libera o que? ACTH, e aí o ACTH libera o cortisol. Como o cortisol tem atividade mineralocorticoide, o que acontece? Retém sódio. Se retém sódio, aumenta o quê? Aumenta o débito cardíaco. E, consequentemente, depois aumenta o quê? Aumenta a pressão arterial. Esse é um primeiro mecanismo do estresse. Certo? Então, estresse, o indivíduo com estresse, hipotálamo, libera CRF, hipófise ACTH, ACTH atuando lá na suprarrenal, cortisol. Como o cortisol tem uma ação imunossupressora, anti-inflamatória, mas também tem uma ação mineralocorticoide. E atua lá a nível renal, retendo sódio. Consequentemente, aumenta o quê? O volume sanguíneo, aumenta o débito cardíaco, aumenta então a pressão arterial. Esse é o primeiro mecanismo do estresse. O segundo mecanismo do estresse é que o indivíduo com quadro de estresse aumenta o quê? Aumenta a atividade simpática. Se aumenta a atividade simpática, vai atuar tanto, isso aqui seria o segundo mecanismo, vai atuar tanto
no mecanismo a curto prazo da pressão arterial, como no mecanismo a longo prazo. A curto prazo aumentou a atividade simpática, noradrenalina, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Vasoconstrição, resistência periférica, aumenta a pressão arterial. E a longo prazo é o sistema renina-angiotensina, diminui o fluxo sanguíneo, aumenta a liberação de renina, maior produção de angiotensina, vasoconstrição, aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. Aldosterona, retém sódio, aumenta o volume sanguíneo, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Então, o estresse promove o aumento da pressão arterial por dois mecanismos. Pelo próprio cortisol que é produzido, retendo sódio e aumentando o débito cardíaco, e pela própria ação o quê? Pela própria ação da atividade simpática, da noradrenalina, atuando no mecanismo tanto a curto como a longo prazo da pressão arterial. O álcool também influencia? Sim, o álcool também influencia na pressão arterial. Bom, de que maneira? Nós vamos observar que o álcool também aumenta, a uso crônico aumenta a atividade simpática. Aumentando a atividade simpática, atua tanto no mecanismo a curto prazo como ao mecanismo a longo prazo. Certo? Então aqui nós temos observando que a ingestão de álcool tem um efeito agudo e tem um efeito a longo prazo, a ingestão de álcool. Ok? Bom, a longo prazo tem um aumento da atividade simpática, consequentemente, tanto no mecanismo a curto e a longo prazo, a tendência a aumentar a pressão arterial. Diminuição da atividade parasimpática, consequentemente, aumenta a pressão arterial. Bom, esse aumento da atividade simpática, promove contração do músculo isovascular, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Certo? Além disso, além de diminuir a acetilcolina, promove a diminuição dos receptores da endotelina. Aí nós vamos fazer um parênteses, principalmente do receptor ETB. A endotelina, ela tem dois receptores. A endotelina é um mediador produzido, na qual ela participa do controle da pressão arterial, principalmente para elevar a pressão arterial. Então nós temos dois receptores, ETA, que promove a vasoconstrição, e o ETB, que é responsável pela produzir ativar a enzima oxonito sintetase, óxido nítrico e a vasodilatação. Muito bem. Com a ingestão a longo prazo do álcool, o que acontece? Down regulation, ou seja, a diminuição da expressão, certo, de receptores ETB e o aumento de receptores ETA, presente nos vasos sanguíneos. Consequentemente, ela vai se ligar nesse receptor e vai promover vasoconstrição. Certo? A longo prazo também, nós temos um quadro, principalmente o álcool, no sistema renina-angiotensina, produzindo uma maior quantidade de angiotensina 2 e também endotelina. Então você tem também o próprio aumento da endotelina também. Certo? Então o álcool influencia nesse processo. Bem, nesse processo aí. Bom, mas o cara não consegue parar. E qual seria a dose ideal? Ou qual seria a dose, abre aspas, permitida? Seria em torno de 30 gramas de etanol. O que seria essa 30 gramas de etanol? Seria 720 ml de cerveja, 240, que seria uma taça de vinho, e uma dose, normalmente cachaça, uísque ou vodka. Então, se a gente observar, a cerveja seria em torno de 2 latas, 2 latas ou uma garrafa. Certo? Vinho seria em torno de 2 taças. Vodka, uísque, cachaça, aguardente seria em torno de 2 doses de 50 ml. Então isso aí equivaleria a 30 gramas de etanol.